Hoje vamos meditar sobre mais alguns trechos do Diário de Santa Faustina. Como já vimos em outros vídeos, Faustina é uma discípula de Cristo que recebeu do Espírito Santo o dom extraordinário da visão e registrou em forma de diário, por ordem superior, tudo o que contemplou a respeito de uma verdade fé, há séculos conhecida, embora bastante esquecida, a verdade sobre o amor misericordioso de Deus para com o homem e a transmissão de novas formas do culto da misericórdia divina. Ela recebe de Jesus a missão de divulgar essas novas formas de culto à misericórdia divina, como o terço, a festa e a novena. Porém, como já vimos anteriormente, a caminhada é duríssima. Ela é desacreditada, fazem pouco caso dela e as dificuldades são imensas. Contudo, ela prossegue na sua missão. Como sabemos, Faustina foi canonizada e seu diário é uma preciosidade da espiritualidade cristã. O culto à Divina Misericórdia é uma realidade. A imagem da Divina Misericórdia revelada por Jesus, o terço, a festa, instituída oficialmente pela Igreja no domingo seguinte ao domingo de Páscoa, demonstram o desejo de Deus de divulgar seu maior atributo aos homens. Neste vídeo, conheceremos a ocasião em que Faustina visita misticamente o céu. Já fizemos um vídeo onde mostramos revelações particulares de Santa Faustina sobre o céu, inferno e o purgatório, registradas no diário, link na descrição. Aqui vamos nos focar sobre a bem-aventurança celestial. Começamos com a passagem das duas estradas. Um dia vi duas estradas, uma estrada larga, atapetada de areia e flores, cheia de alegria, de música e de vários prazeres. As pessoas caminhavam por essa estrada, dançando e divertindo-se, estavam chegando ao fim, sem se aperceberem disso. E no final dessa estrada havia um enorme precipício, ou seja, o abismo do inferno. Essas almas caíam às cegas na voragem desse abismo. À medida que iam chegando, assim tombavam. E seu número era tão grande que não era possível contá-las. E avistei uma outra estrada, ou antes uma vereda, porque era estreita e cheia de espinhos e de pedras, por onde as pessoas seguiam com lágrimas nos olhos e sofrendo dores diversas. Uns tropeçavam e caíam por cima dessas pedras, mas logo se levantavam e iam adiante. E no final da estrada havia um magnífico jardim, repleto de todos os tipos de felicidade, e aí entravam todas essas almas. Já no primeiro momento, esqueciam de seus sofrimentos. Este parágrafo do Diário de Santa Faustina está completamente de acordo com as Sagradas Escrituras, com a teologia da cruz ensinada por Jesus. As bem-aventuranças descritas no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, por exemplo, e tantas outras passagens bíblicas, nos mostram que as dores, as contrariedades e as dificuldades da vida não serão retiradas de nossas vidas por seguirmos Jesus. Tais cruzes da caminhada poderão ser oportunidades de purificação e de aprendizado para nos aproximarmos ainda mais da salvação manifestada pelo sacrifício redentor de Cristo. Jesus nos diz claramente que para sermos seus discípulos, devemos renunciar às nossas vidas, tomarmos as nossas cruzes e segui-lo, praticando os seus mandamentos e manifestando a fé com boas obras, de forma gratuita e perseverante. Hoje estive no céu em espírito e vi as belezas inconcebíveis e a felicidade que nos espera depois da morte. Vi como todas as criaturas prestam incessantemente honra e glória a Deus. Vi como é grande a felicidade em Deus, que se derrama sobre todas as criaturas
tornando-as felizes. E então toda a glória e honra procedente da felicidade voltam à sua fonte e penetram na profundeza de Deus, contemplando a sua vida interior, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem jamais compreenderão ou aprofundarão. Essa fonte de felicidade é imutável em sua essência, mas sempre nova, jorrando para a felicidade de toda criatura. Compreendo agora São Paulo, que disse: nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Depois de nossa peregrinação terrestre, imediatamente após a morte, seremos conduzidos ao juízo particular, onde Jesus, o magistrado, irá iluminar a nossa alma e nos mostrar a nossa vida mortal. Se partirmos dessa vida com pecados mortais não confessados, demonstrando nossa obstinada aversão a Deus através de nosso testemunho, nós, diante desta iluminação feita pelo Altíssimo, por livre vontade, nos afastaremos totalmente da Santíssima Trindade, nos precipitando para o estado lugar espiritual do inferno. Se morremos com pecados leves ou desordens espirituais para ainda serem purificadas, entraremos no estado lugar do purgatório. Porém, se partirmos desta vida sem quaisquer pecados em nossa alma, não necessitando desta purificação, nos encontraremos definitivamente com nosso Deus no estado lugar do céu. Neste estado espiritual, a alma humana comungará para sempre com o Altíssimo. De forma sintética, a alma será preenchida com a sabedoria divina e com a plena felicidade. Em um parágrafo do diário, Santa Faustina fala da união íntima com Deus como algo que torna a alma perfeita, e esta condição acontece de forma plena e definitiva no céu. Hoje, durante a meditação, Deus deu-me a luz interior e a compreensão da santidade e em que ela consiste. Embora já tenha ouvido isso muitas vezes em conferências, a alma o compreende de outra forma quando conhece pela luz divina que a ilumina. Nem graças, nem aparições, nem êxtases ou qualquer outro dom que lhe seja concedido torna a alma perfeita, mas sim a união íntima com Deus. Esses dons são apenas o adorno da alma, mas não constituem a essência nem a perfeição. A minha santidade e perfeição consistem na união estreita da minha vontade com a vontade de Deus. Deus nunca força a nossa livre vontade. De nós depende se queremos aceitar a graça de Deus ou não, se queremos colaborar com ela ou desperdiçá-la. A própria Bíblia fala da condição da alma que se encontra no céu. A alma, que consiste essencialmente em inteligência e vontade, será preenchida, como já dito, com o conhecimento de tudo e com a plena felicidade. O conhecimento de tudo ou de todas as coisas, por exemplo, na Escritura, é chamado de sabedoria de Deus. Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria, porém não a sabedoria deste mundo, nem a dos grandes deste mundo, que são, aos olhos daquela, desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo para a nossa glória. Neste versículo 7, nós percebemos que a sabedoria de Deus, que é o conhecimento de todas as coisas, pois Deus sabe de tudo, foi preparada para a nossa glória. Em outras palavras, nós comungaremos da onisciência de Deus, estando no reino dos céus. Continuando no verso 8, sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se a houvessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É como está escrito: coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esta passagem
confirma a comunhão dos santos, no sentido em que aqueles que estão nos céus, os santos celestiais, conhecem os nossos pedidos, conhecem todas as coisas, porque estão mergulhados na onisciência de Deus. Percebemos de forma muito clara que tais revelações particulares que Deus concedeu a Santa Faustina estão de acordo com a Bíblia, com o magistério da Igreja e com a tradição apostólica. Como revelações particulares, elas não afirmam nada de novo, mas confirmam a sã doutrina da salvação, preservada e meditada nestas três fontes da fé. A realidade do céu é uma certeza da fé cristã em todas estas fontes. O Catecismo da Igreja Católica explica: os que morrem na graça e na amizade de Deus e que estão totalmente purificados vivem para sempre com Cristo. São para sempre semelhantes a Deus, porque o veem tal como Ele é, face a face. Com a nossa autoridade apostólica, definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos, depois de receberem o santo batismo de Cristo, nos quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda, se houve ou há algo a purificar quando, depois de sua morte, tiverem acabado de fazê-lo, antes mesmo da ressurreição em seus corpos e do juízo geral, e isto desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, estiveram, estão e estarão no céu, no reino dos céus e no paraíso celeste com Cristo, admitidos na sociedade dos santos anjos. Desde a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, viram e veem a essência divina com uma visão intuitiva e até face a face, sem a mediação de nenhuma criatura. Essa vida perfeita com a Santíssima Trindade, essa comunhão de vida e de amor com ela, com a Virgem Maria, os anjos e todos os bem-aventurados, é denominada o céu. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado de felicidade suprema e definitiva. Viver no céu é viver com Cristo. Os eleitos vivem nele, mas lá conservam, ou melhor, lá encontram, sua verdadeira identidade, seu próprio nome. Por sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu o céu. A vida dos bem-aventurados consiste na posse em plenitude dos frutos da redenção operada por Cristo, que associou à sua glorificação celeste os que creram nele e que ficaram fiéis à sua vontade. O céu é a comunidade bem-aventurada de todos os que estão perfeitamente incorporados a ele. Este mistério de comunhão bem-aventurada com Deus e com todos os que estão em Cristo supera toda a compreensão e toda imaginação. A Escritura fala-nos dele em imagens: vida, luz, paz, festim de casamento, vinho do reino, casa do Pai, Jerusalém celeste, paraíso. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Já é a terceira vez que lemos esta passagem neste vídeo. Percebam quanto ela é importante. Em razão de sua transcendência, Deus só pode ser visto tal como é quando ele mesmo abrir seu mistério à contemplação direta do homem e o capacitar para tanto. Esta contemplação de Deus em sua glória celeste é chamada pela Igreja de visão beatífica. Na glória do céu, os bem-aventurados continuam a cumprir com alegria a vontade de Deus em relação aos outros homens e à criação inteira. Já reinam com Cristo, com ele reinarão pelos séculos dos séculos. Que o Senhor nos ajude diariamente a caminharmos para o céu. Que o Senhor nos auxilie a trilharmos o caminho das boas obras, da humildade, do amor gratuito e verdadeiro, o caminho da santidade. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E vocês, o que vocês acharam destas belíssimas meditações? Deixem nos comentários
a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.